6 de março de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 6, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. 4. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui do versículo 1 até o versículo 5 de Provérbios, capítulo 6, vemos a orientação para não assumir obrigações financeiras de outras pessoas. O texto fala claramente que se você aceitou ser o fiador de alguém, ser o avalista, o garantidor da dívida de uma outra pessoa, você deve correr atrás dessa pessoa. O texto fala no versículo 2 que se você fez isso, você se enredou, você se colocou dentro de uma rede. Fala também que você se prendeu pelas palavras da sua boca. O texto diz: não faça isso, não se coloque numa teia, numa rede de dar a sua palavra em favor de obrigações financeiras de outras pessoas. Muitas pessoas dão o seu nome, dão o seu crédito, a sua confiabilidade no mercado para familiares e depois se decepcionam. Para que um familiar compre um carro, para que um familiar faça o financiamento de um imóvel e colocam o seu nome em dívidas longas para parentes. Se você não tem recursos econômicos que tragam certeza, segurança de que você pode pagar essas contas dessas pessoas para quem você empresta o seu nome, não faça isso. Porque há muitas pessoas que todos os dias ficam com o nome no Serasa, com o nome no CEPROC, que são processadas e perdem o seu patrimônio, a sua tranquilidade, a sua paz, porque resolveram cumprir um papel de bonzinho e de boazinha. O texto fala claramente que se você não aprende a dizer não, então você será muito prejudicado. Não assuma a fiança de ninguém, a não ser que você tenha recursos financeiros abundantes, que você tenha certeza que você está disposto a abrir mão do seu próprio patrimônio para pagar a dívida do seu parente ou do seu amigo. Não faça isso. A recomendação é: não seja fiador de ninguém. Junto com o tema da fiança é: não empreste dinheiro a ninguém. Aquilo que você conquistou com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu esforço, você sabe quanto você acorda cedo, quanto você estudou, quanto você se dedicou, você sabe quanto você faz gestão, administração do seu dinheiro, dos seus recursos, para depois chegar alguém e dizer a você: empresta dinheiro para mim? Você pode emprestar o seu nome para mim? E você, por dificuldades em dizer não, eu não posso, acaba se comprometendo e entrando em dívidas que depois comprometem a sua paz, tiram o seu sono, arrancam a sua tranquilidade, só porque você não sabe dizer não. Então essa leitura do versículo 1 até o versículo 5 nos orientam
Não assuma fiança, não seja garantidor, não seja avalista de ninguém. Se você não tem recursos com que pagar, então não faça isso. Se você fizer isso, o texto aqui do versículo 1 ao versículo 5 estão dizendo que você é absolutamente responsável por essa decisão. Não coloque a culpa em Deus, porque tem pessoas que elas são abordadas por parentes que pedem dinheiro emprestado, a pessoa empresta o dinheiro, aquele que tomou emprestado não paga, e aí a pessoa fala: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Meu Deus, por que o Senhor deixou essa pessoa aparecer no meu caminho, pedir dinheiro emprestado para mim? É você que tem que aprender a dizer não. O texto de Provérbios é revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a revelação de Deus é: não confie no seu próximo. Ele vai procurar você, ele vai colocar o seu nome na rede, na teia, numa prisão, e você vai ficar acorrentado com essa dívida que não é sua. E é você que é absolutamente responsável por ter dito sim e ter tomado essa decisão. Não ponha a culpa em Deus, não diga depois: Deus deixou essa pessoa aparecer no meu caminho. Todos os dias recebemos propostas. Ontem nós fizemos a leitura de Provérbios 5, que fala sobre o adultério e sobre o cuidado com o casamento. Então, quando você está na rua, no trabalho, na faculdade, ou até mesmo dentro da própria igreja, nem todas as pessoas que vão à igreja são pessoas fiéis a Deus. Existem pessoas que não têm compromisso com Deus, mas que gostam de ouvir louvores, gostam de ouvir uma pregação da palavra, mas elas não resolvem seguir a Deus e elas estão dentro da igreja. Então você vai encontrar pessoas desonestas, pessoas que traem o marido e a esposa e que estão dentro da igreja. Não é porque você frequenta uma igreja que você vai encontrar apenas pessoas santas. A igreja na terra ainda não é o céu. E entender isso é muito importante, porque existem muitas pessoas que tomam calote porque vendem roupas, perfumes, relógios ou até mesmo carros e bens de valores maiores para pessoas dentro da igreja, acreditando que só porque aquela pessoa está na igreja ela vai pagar. E depois se decepcionam. Porque dizem: a pessoa vendi para o irmão, para a irmã e a pessoa não me paga. Isso traz uma orientação para a sua vida. Não venda dessa forma. Se você for vender, venda na máquina, no cartão de crédito, porque o dinheiro cai na hora e a pessoa assume a dívida com a operadora do cartão. Mas só pela palavra da boca, houve um tempo em que as pessoas honravam a palavra. Vivemos dias em que as pessoas não honram mais a sua palavra. Elas dizem que vão pagar e não pagam. E se você faz isso ou lembrou que fez isso com alguém, a Bíblia fala que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Significa de maneira muito clara que se você faz isso, você está sendo do diabo. Você está colaborando com o reino das trevas. E você que vende alguma coisa ou que é abordado por algum parente, por algum amigo para emprestar dinheiro ou assumir a fiança de alguém, deve dizer não. A recomendação de Provérbios 6 é essa: diga não. Mas eu estou pecando se eu disser não? Pelo contrário, você está sendo fiel à palavra de Deus e cuidando
de não se prender e não se colocar em nenhuma rede assumindo dívida que é de outra pessoa, projetos de outras pessoas e sonhos de outras pessoas. Se alguém pedir dinheiro emprestado a você, veja bem qual o motivo que a pessoa caiu naquela situação. Se ela fez empréstimos para comprar um carro, para comprar roupas, para financiar um imóvel, que são projetos dela, isso é uma coisa dela. Cada pessoa precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. Mas, se a pessoa precisar de alimento, estiver precisando de agasalhos e roupas, use a generosidade. A generosidade consiste em você doar aquilo que você tem para ajudar a pessoa. Mas se a pessoa pedir empréstimo ou fiança, saia desse compromisso. Provérbios capítulo 6 começa falando sobre fiança, junto com o tema da fiança falamos sobre empréstimo de dinheiro e depois fala sobre a preguiça, do versículo 6 até o versículo 11. 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. 7. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Na cega significa durante o período da colheita. Durante o período da colheita, a formiga, ela ajunta, ela carrega, ela reúne, prepara a sua despensa, ela junta o seu mantimento. 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Tosquenejando significa cochilando. Um pouco encruzando as mãos para estar deitado. 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Então aqui, no versículo 6 ao 11, fala sobre a preguiça. Algumas considerações. Vai ter com a formiga significa aprenda vendo como a formiga age. Ela olhe para os seus caminhos e seja sábio, sê sábio. Como são os caminhos da formiga? O versículo 7 diz: ela não tem superior, não tem oficial, não tem dominador. Versículo 8: mas ela prepara no verão o seu pão, e na cega, durante a colheita, ela junta o seu mantimento. Isso nos fala sobre ter iniciativa. A formiga não tem chefe, não tem patrão. Tem gente que só se move quando alguém manda ela fazer alguma coisa. Isso fala sobre crie planos, crie projetos. Ao invés de acordar e falar mal da vida dos outros, acordar e entrar na internet para ficar vendo notícias sobre outros, você deve acordar e ter um plano. Você deve pensar: o que eu posso fazer para que eu possa prosperar? O que eu posso fazer para que no futuro eu possa ter um investimento que me pague uma aposentadoria, que eu possa ter uma complementação de renda? Qual curso que eu posso fazer que pode me dar uma oportunidade? Posso aprender a tocar um instrumento musical e depois dar aula sobre isso. Posso aprender sobre mercado financeiro, como investir o dinheiro. Posso aprender alguma habilidade, de repente cursar uma faculdade, ou de repente um curso técnico, ou de repente um curso tecnológico, que são cursos de ensino superior de 2 anos. Hoje você encontra muitos cursos que duram apenas 2 anos e que são cursos que são reconhecidos como nível superior. Posso me preparar e fazer uma viagem para conhecer um outro país, trabalhar durante 1 ou 2 anos em um outro país para aprender uma nova cultura, imergir
nessa nova cultura e aprender coisas novas. Então, há muitas coisas que você pode fazer e você não deve ficar procurando que alguém diga a você, vai atrás disso, vai atrás daquilo. Versículo 7 e versículo 8, ela não tem superior, não tem oficial, não tem dominador, mas ela faz o seu caminho. O 8, prepara no verão o seu pão. Você que é jovem, não só você que é jovem, o verão aqui fala sobre oportunidade. Enquanto o tempo está bom, enquanto você tem uma boa condição, prepare o seu pão. Prepara no verão o seu pão. Se você está agora bem empregado, recebendo uma boa remuneração, se você, por exemplo, mora na casa dos seus pais, você pode abrir uma conta e você tem o privilégio de ter pais que deixam você livre de todo tipo de despesa, de todo tipo de gasto, então invista no seu futuro. Prepare no verão o seu pão. Tenha visão de futuro. Pense no que você quer fazer. E na cega, ajunta o seu mantimento, ou seja, durante o período da colheita, a formiga continua trabalhando. Ela vai ajuntando o que ela precisa. Vá reunindo sabedoria, conhecimento, habilidades. Quanto mais você aumenta o seu repertório, nós falamos quando lemos Provérbios 4, que o repertório é o conjunto de conhecimentos que você tem. Quanto mais áreas você desenvolve o seu conhecimento, quanto mais curiosidade você tem a respeito de assuntos novos, diferentes, mais é o leque de temas que você consegue falar. Estude sobre finanças, estude sobre alimentação, estude sobre atividade física para que você cuide do seu corpo, estude sobre programação financeira a respeito do futuro, uma aposentadoria. Existem investimentos que você aplica. Você sabia que se você aplica R$ 300 todos os meses, durante 12 anos, numa aplicação que paga mais ou menos 13% ao ano, e existem aplicações que pagam isso, você consegue 1 milhão em 12 anos? Isso gera uma renda para você 12 anos. Se você tiver constância, disciplina em fazer isso. Eu estou compartilhando isso porque de repente você está ouvindo esse vídeo e está pensando, nunca na vida que eu posso ter uma aposentadoria, um recurso melhor. Mas procure estudar isso. Você encontra vídeos no YouTube. Você está assistindo esse vídeo no YouTube que está falando sobre provérbios e você encontra na internet treinamentos gratuitos de educação financeira que você consegue fazer isso. Então, não tenha preguiça, tenha iniciativa. Aproveite os tempos bons, o verão, para que você aprenda como cuidar melhor da sua vida. Versículo 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Então o versículo 9 fala que a postura do preguiçoso, ficar deitado, é ficar na zona de conforto. Ele não se levanta para buscar oportunidades, para fazer coisas novas. Quando está o preguiçoso, não é só aquele que não trabalha e não faz nada. A pessoa que tem um emprego e que não pensa no futuro. Por exemplo, um jovem que tem as despesas pagas pelos pais e que não aproveita o tempo para aprender coisas novas, para pensar em investimentos para a sua aposentadoria, que uma pessoa que não pensa, por exemplo, em cuidar agora da sua atividade física. Um dia, todos envelhecem. Se não acontecer uma situação imprevista de morte por doença ou por morte por acidente, se a pessoa se cuida com relação à saúde, com relação a como dirige o seu carro, como
como dirige como guia a sua motocicleta, se a pessoa é atenta e a pessoa se cuida, e não morre por acidente, não morre por doença, todos vamos envelhecer e vamos precisar de força. Então, praticar atividade física, sair da paralisação, isso também está relacionado a fugir do comodismo e se preparar para o futuro. O preguiçoso, ele fica sempre na zona de conforto. Quando te levantarás do teu sono? O sono aqui é a pessoa ficar dormindo, deixando passar oportunidades na vida. Quando você vai abrir os olhos e aproveitar as oportunidades, hoje mesmo, você tem oportunidades. Você pode estar pensando, mas eu estou idoso, eu estou idosa. Mas existem várias histórias de pessoas que entraram na faculdade com 50 anos, com 55 anos. Esses dias eu vi uma história de uma pessoa que foi aprovada num concurso público aos 60 anos. Teve um outro que foi aprovado num concurso de juiz com 58 anos. Na entrevista, ele disse que ficou durante 10 anos estudando. Então ele começou com os 48. Existem milhões e milhões de histórias, essas são apenas algumas. Mas aqui no 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. É um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cochilando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão. A pobreza vem como ladrão porque você deixa passar anos e de repente, quando você menos espera, você está em dificuldades. Dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, e a tua necessidade vem como um homem armado. Um homem armado aparece quando você não espera. Então o tempo se passa, de repente se passaram 10, 15, 20 anos, a pessoa não se programou antes, ela entra numa idade mais avançada e aí ela sente o corpo cansado, sente que não aplicou e não investiu dinheiro, sente que não aproveitou o tempo favorável e aí a pessoa se depara com a dificuldade. Então aqui do versículo 6 ao 11 fala sobre a preguiça. Agora o versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. 13. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. 14. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. O versículo 12 até o versículo 15 nos mostram que devemos tomar cuidado com relação às pessoas com quem nós conversamos e com quem nós contratamos. O texto do 12 ao 15 está dizendo: Ei, preste atenção, existem pessoas do mal. O homem de Belial, Belial aqui fala do maligno, fala daquele que faz o mal. O homem de Belial, existe o homem que faz o mal. Ele é um homem vicioso. Vicioso é aquele que tem vícios, é aquele que engana, aquele que quer enganar, quer trapacear. Ele anda em perversidade de boca. Significa que ele mente, que ele faz propostas que enganam as outras pessoas. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, carrega perversidade no coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. A pessoa que entra num lugar e cria divisão, guerra, conflito entre as pessoas é um homem de Belial. O homem de Belial também é um homem vicioso. Vicioso está envolvido com vícios. Você vê isso no versículo 12. Ele anda querendo corromper outras pessoas, carregar outras pessoas a fazerem a mesma coisa que ele faz, levando para o caminho do mal. Então ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Ele está dizendo que o homem vicioso, ele faz de tudo para convencer as outras pessoas a fazerem o mesmo que ele faz.
Ele é aquele que fala assim: se você beber um pouquinho, não tem problema nenhum. Qual o problema de um cigarrinho? É legal, você ocupa as mãos. Qual o problema de você ver aqui esse videozinho? Não tem nada a ver. Quando o versículo 13 fala que ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, ele está dizendo, ele dá uma piscadinha, fala, te dá um abraço, dá uns dois tapinhas nas suas costas, fala, vamos junto, porque não tem problema nenhum. Mas ele carrega o mal, a perversidade dentro do coração dele. E o tempo todo ele maquina o mal, o tempo todo ele semeia o mal. Fique longe dessas pessoas. Por isso que estudar a palavra de Deus, conhecer os mandamentos de Deus vai fazer você identificar rapidamente os maus caminhos dos bons caminhos. Quando você medita na palavra todos os dias, você tem clareza, discernimento para saber a diferença entre o caminho bom e o caminho mau, para manter longe do seu caminho aqueles que fazem o mal. Veja que o versículo 15 fala que, pelo que a sua destruição virá repentinamente. A pessoa que vive no vício, ela bebe, 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 e a destruição vem de repente, com a notícia de que deu problema no seu rim, deu problema no seu pulmão, com aquela pessoa que fuma demais. Ah, deu problema no seu caminho. A destruição vem de repente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. A pessoa que vive trapaceando e enganando os outros, subitamente, de maneira de maneira repentina, a pessoa é descoberta, a pessoa responde um processo, a pessoa se envolve em algum problema. Agora o 16 até o 19 falam sobre coisas que o Senhor aborrece. 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. 18. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. E 19. E a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então aqui nós temos 6 coisas que o Senhor aborrece, a sétima ele abomina. Primeiro, as 6 coisas que o Senhor aborrece. Versículo 17. Olhos altivos, pessoa que tem orgulho, arrogância, prepotência, soberba. Olhos altivos significa que olha para cima. Aquela pessoa que repara nas outras pessoas da cabeça até os pés, para encontrar defeito nos outros. E ela olha para os outros como se ela fosse maior, como se ela estivesse acima dos outros. Então, é uma pessoa orgulhosa. Deus abomina, Deus detesta, aborrece o orgulho. Língua mentirosa. A pessoa que mente engana os outros, cria expectativas nos outros, para que ela receba benefícios. Então, a língua mentirosa, Deus aborrece. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quando fala mãos que derramam sangue inocente, não é só o homicida. É também aquele que usa a língua com palavras que ferem e que machucam outras pessoas. Quando alguém diz uma palavra que abate uma outra pessoa, coloca a outra pessoa para baixo, que humilha, espezinha, envergonha o próximo, também isso é mão que derrama sangue inocente. Existia alguns anos atrás um grupo de pessoas que entrava nas redes sociais dos adolescentes que colocavam postagens assim: hoje estou me sentindo muito mal. Tirei uma nota baixa, estou me sentindo como uma pessoa burra. Algumas pessoas colocavam fotos dizendo: estou me sentindo muito gordo, muito gorda, muito acima do peso. E esses grupos entravam e diziam: então se corta. Então faz um faz um faz um corte aí no seu pulso que você não merece viver.
E muitos adolescentes estavam fazendo esses cortes. Depois a polícia conseguiu prender esse grupo. Não se deixe levar por palavras que diminuem você. A sua vida é importante, você precisa ver que Deus criou você, imagem e semelhança dele. O versículo 18, que é a quarta coisa que Deus aborrece: coração que maquina pensamentos viciosos. Coração que pensa o tempo todo só em fazer o mal. A quinta coisa, pés que se apressam para correr o mal. Pessoas que entram nas rodinhas de fofocas, de conversas para falarem mal dos outros, para praticar o mal contra os outros. A sexta coisa, testemunha falsa que profere mentiras. Uma testemunha falsa é uma pessoa que depõe em um processo. Então, entrar num processo e dizer mentiras, Deus aborrece. E a última, a sétima, é a que o Senhor abomina, é o que semeia contendas entre os irmãos. Deus ama a união. O Salmo 133 fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus ama a união. Lá no Salmo 133 fala que quando as pessoas estão reunidas, quando elas estão em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre pela barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Arão era o sumo sacerdote de Israel, e o óleo representa a presença de Deus, que escorre pela cabeça, passa pela barba e vai até a orla dos seus vestidos, significa que passa por todo o corpo. O corpo de Arão representa o corpo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Então, quem semeia contenda, divisão entre os irmãos, é alguém que Deus abomina. Agora o versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. 22. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. 24. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Então aqui, do versículo 20 até o versículo 24, a Provérbios 6 está falando para prestar atenção em relação aos conselhos que você recebe do seu pai e da sua mãe. Honre os conselhos que você recebe do seu pai e da sua mãe. Ah, mas eu não tenho um bom pai, eu não tenho uma boa mãe, eu cresci sendo órfão. Sempre tem alguém que cuidou de você, o seu tutor, o seu professor, a pessoa que cuidou do orfanato onde você cresceu. Pode ser, de repente, o seu padrasto, a sua madrasta, os seus pais adotivos, os seus avós, os seus tios. Guarde os mandamentos das pessoas que gostam e cuidam de você. Às vezes, esse pai ou essa mãe vai ser o pai ou a mãe de um amigo seu, de uma amiga sua, que você olha e fala: como eu queria ser esse meu amigo, essa minha amiga, que tem esse pai, que tem essa mãe. Você pode não ter esse pai, essa mãe, mas preste atenção nos conselhos bons. O versículo 21 fala: ata no teu coração, pendura no teu pescoço, porque quando você caminhar, isso vai te guiar. Quando você for dormir, isso vai te guardar. Vai te guardar como? Você vai escolher onde você vai passar a noite e vai prestar atenção quando receber o convite para se deitar com alguém. Vai prestar atenção nas suas decisões, na sua escolha. Quando você acordar, o mandamento vai falar contigo. Quando você acordar, você vai lembrar da proposta que você recebeu ontem, que é ruim, e quando você acordar, você vai dizer: eu não vou fazer isso. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, a repreensão é o caminho da vida. 24. Para quê?
para te guardar da má mulher e das lisonjas da língua estranha, dos elogios da língua estranha, da pessoa que você não conhece. Então, as orientações dos pais também livram de tropeçar no relacionamento com a pessoa errada. Agora, 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. 27. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? 29. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. 30. Não se injuria o ladrão quando ele furta para saciar a sua alma tendo fome. 31. Mas, se ele for encontrado, ele pagará 7 vezes tanto. Pagar 7 vezes aqui, o número 7 na Bíblia significa algo que é completo. Então aqui, no 31, ele está dizendo o seguinte: mas encontrado o ladrão, o versículo 30 fala: não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. Você não xinga, você não maltrata o ladrão quando você descobre que ele furtou porque ele estava passando necessidade, porque ele estava passando fome. Agora o 31, mas se você encontra ele, ele pagará 7 vezes tanto. Significa, ele vai pagar com certeza. Você vai cobrar, você vai dizer, você vai ter que prestar um serviço aqui, pelo que você levou. Ele dará toda a fazenda de sua casa. Agora 32, o que adultera como a mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Por que o que adultera destrói a sua alma? Ele sai com uma pessoa casada, com uma mulher casada, e ele passa por uma experiência que libera muitos hormônios por causa do prazer físico que ele sente naquele momento, e aquilo fica gravado na memória e no corpo físico dele. No dia seguinte, depois que a pessoa fez isso, por causa do prazer dos hormônios que foram liberados, a pessoa passa a pensar assim: isso é bom, não aconteceu nada, ninguém me descobriu, então eu posso fazer isso. E a pessoa para de pensar em formar a sua própria família. Ontem nós lemos Provérbios, capítulo 5, que fala que você deve buscar o seu casamento. Nós lemos ontem 1 Coríntios capítulo 7, que fala: por causa da prostituição, cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu marido. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, que por causa da prostituição as pessoas devem se casar, a prostituição é justamente essa questão da necessidade de ter intimidade. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 7, diz: seria bom que as pessoas conseguissem viver solteiras, mas por causa da prostituição, ou seja, por causa da necessidade da intimidade, cada um deve ter o seu marido, a sua esposa. E lá está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 7, que se você se sente abrasado, sente necessidade de ter atividade íntima, então case-se. Não viva abrasado. Não viva abrasado para que você não caia no risco do adultério. Versículo 33. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio é uma palavra que vem daquilo que é vil, daquilo que não tem valor. Então achará castigo e vilipêndio, será tratado como alguém sem valor. E o seu opróbrio significa vergonha, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. A pessoa que é descoberta por ter praticado adultério, ela sempre vai ser apontada: olha lá, a pessoa sem vergonha, a pessoa mau caráter, a pessoa que destrói.
o casamento, que destrói famílias. Versículo 34. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. O 34 fala do perigo da morte. O marido pode não aceitar o adultério, e dependendo do homem, ele não leva isso para casa de graça. E também tem, o texto aqui está falando do homem que adultera, mas também a mulher que adultera. Você não sabe qual é o como é a esposa daquela pessoa. A esposa pode ser uma pessoa que não aceita aquilo e pode buscar a morte da amante. 35. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então, aqui do versículo 25 até o versículo 35, fala sobre não cobiçar a beleza, a formosura de uma pessoa casada, não se deixar levar pelo adultério, porque isso pode levar à sua destruição. Então essa é a leitura de Provérbios, capítulo 6. Agora eu faço um convite a você que leu essa meditação de Provérbios, capítulo 6, e ainda não recebeu a Jesus como seu único Salvador e Senhor. A Bíblia fala que se você quer ser filho de Deus ou filha de Deus, que a única forma de você chegar até Deus é aceitando a Jesus. Por que aceitar a Jesus? Porque você está vendo na tela oração de confissão. Essa é uma oração que você confessa a Jesus. Por que confessar a Jesus? Porque a Bíblia fala que todos nós temos pecados e que por causa dos nossos pecados não podemos chegar até Deus. Então Deus enviou Jesus para que ele pregasse o reino de Deus aqui na terra e morresse por toda a humanidade. Como Jesus não cometeu pecados e ele morreu, ele entregou a sua vida como sacrifício para o perdão de toda a humanidade. Então, quando você confessa que você aceita Jesus, você está dizendo: eu aceito, eu reconheço que eu tenho pecados e eu reconheço que Jesus morreu para eu receber o perdão dos meus pecados. Então, eu aceito Jesus. E no momento em que você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados e aí você recebe o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus morando em você. E no momento em que Deus mora em você, você se conecta com Deus. Então Jesus é a ponte que perdoa os nossos pecados e derrama sobre nós o Espírito Santo, a marca de Deus em nós. E quando nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós nos conectamos com Deus e nos tornamos filhos dele. No momento em que você se torna filho de Deus, você recebe uma certidão de nascimento. Assim como quando você nasce, você recebe uma certidão, quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, que é o livro que fica no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestar contas da sua vida. Nesse dia, os filhos que estão com o nome no livro da vida vão entrar direto na casa do Pai, mas os demais serão julgados de acordo com as suas obras. Então, agora eu te convido a fazer essa oração de confissão. Ligue o seu pensamento com Deus e abra o seu coração para aceitar a Jesus e faça essa oração comigo. Declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração em nome de Jesus, você deve fazer todas as suas orações apenas no nome de Jesus, porque Jesus é o único que morreu por nós e está à direita de Deus
ouvindo nossas orações e entregando a nossa vida para Ele. Se você tem algum santo, imagem ou algum outro amuleto, coloque em um pacote fora da sua casa. Você não precisa mais de nada disso. Você recebeu o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. Comece a orar sobre tudo na sua vida, entregando a sua vida diária, a sua saúde, os seus planos, os seus projetos, a sua família e peça a Deus, me dá sabedoria para que eu possa ser guiado até o céu. Deus vai guiar você. Quando você estiver no caminho errado, Ele vai pôr um aperto muito forte no seu peito. Quando você estiver no caminho certo, Ele vai colocar paz. E quando você estiver orando pelos seus planos, Ele vai dizer a você o que fazer. O Espírito Santo fala com uma voz suave. Você vai perceber Ele no seu coração, dizendo: por que andar com essa pessoa? Por que não seguir aquele conselho? Fuja dessa situação, corra desse lugar. Lendo a palavra de Deus todos os dias, você vai conhecendo o caminho certo. E o caminho que vai trazer paz, alegria e felicidade para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para tudo aquilo que você tem buscado nessa vida, e você ainda vai encontrar a vida eterna, porque agora você recebeu a Deus. Procure uma igreja, se você não frequenta nenhuma, que pregue que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Participe dos estudos bíblicos, principalmente dos estudos bíblicos, para que você aprofunde o conhecimento da vontade de Deus, e também participe dos cultos de oração. A oração é conversar com Deus. É muito importante você conversar, falar com Ele, para que você ganhe intimidade com Deus e aprenda a ouvi-lo e entender o caminho que Ele preparou para a sua vida e para a sua casa, para a sua família, para os seus projetos, para os seus negócios. Deus é bom, sempre bom. Ele quer o seu bem. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos fazer uma oração final. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura de Provérbios capítulo 6, porque o Senhor nos trouxe instrução nesse dia sobre dinheiro, para não cairmos em redes assumindo fiança, nem emprestando dinheiro, mas sendo generosos com aqueles que precisam. Porque o Senhor nos trouxe orientação sobre o nosso futuro, falando para não sermos acomodados, não dependermos de pessoas para nos dar ordens, mas para sermos pessoas ativas, que têm iniciativa e que buscam a sabedoria e o conhecimento sobre o cuidado com relação à nossa vida, com relação ao nosso corpo, à nossa saúde, com relação a adquirir conhecimento sobre finanças para aplicação para o nosso futuro, aproveitando o bom tempo para que estejamos prontos, não sendo surpreendidos pela pobreza, pelo mal, pela fraqueza, porque não cuidamos da nossa vida. O Senhor nos trouxe esse ensinamento hoje. Também te agradecemos porque o Senhor nos deu orientação sobre o homem de Belial, sobre perceber que existem pessoas no mundo que estão ali para praticar o mal, e precisamos realizar a escolha, a seleção de quem anda perto e quem deve ser colocado longe do nosso caminho. E também aprendemos que devemos ser humildes, que devemos falar a verdade, sendo honestos, que devemos perseguir o bem, que devemos falar a verdade dentro de um processo, que devemos cuidar de onde os nossos pés vão. Fala a respeito dos ambientes que frequentamos. Não ter pés que se apressam para o mal significa fugir das rodas de fofocas, das rodas das pessoas que planejam o mal, e também o Senhor nos ensinou que devemos amar a união e fugir da contenda, porque o Senhor abomina quem cria divisão entre as pessoas. Aprendemos a honrar os nossos pais, a ouvir os bons conselhos, para ficarmos atentos em tudo o que fazemos, porque isso nos dará paz para dormir, para acordar e para caminhar num caminho certo.
E também aprendemos por último que não devemos olhar para a beleza de ninguém que já está casado, que já está comprometido, mas aprendemos também que devemos seguir a nossa vida procurando uma pessoa que teme ao Senhor para ter o nosso casamento, ter a nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso futuro, ao invés de jogar o tempo fora com as propostas do mundo que dizem aproveite a sua vida, mas na verdade a pessoa está caindo em desgraça, pouco a pouco, sem perceber. Nós te pedimos que o Senhor nos guarde de todo esse mal, guarde os jovens, aqueles que ainda estão solteiros, que estão solteiras, que estão procurando alguém. Se alguém aqui ainda não aceitou a Jesus, que a pessoa venha voltar no vídeo, fazer a oração e assumir um compromisso de seguir ao Senhor para que encontre uma vida de paz, um caminho de prosperidade e um futuro que será bom, um futuro em que terá a sua casa, a sua família, os seus projetos, as suas aplicações, a sua previdência que foi pensada, estudada para que a pessoa possa encontrar um caminho de paz e de felicidades para a glória do teu nome. Nós agradecemos por esses ensinamentos e pedimos que o Senhor nos oriente sempre e visita esse teu filho, essa tua filha que está sentindo que está fraco na fé. Derrama renovo espiritual, derrama graça para que esse teu filho, essa tua filha consiga vencer os desafios, as dificuldades para seguir ao Senhor. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você está fraco na fé, se você está fraca na fé, participe dos cultos. Você pode ir fraco, você pode ir fraca, mas de você estar ali, na presença de Deus, no ambiente em que as pessoas estão falando da palavra, adorando ao Senhor com louvor e seguindo a Deus, de você estar ali, aquilo vai trazendo força aos poucos. Seja permanente, seja persistente, tenha disciplina em participar de forma regular, de forma constante da comunhão com os santos. Isso vai trazer renovação e força para a sua vida. Deus abençoe seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém. E graças a Deus, amém.